Acabou de chegar na minha mão uma cópia do A Religião do Bolsonarismo, um ensaio teológico que eu publiquei esse ano pela editora Episteme, que é o nosso selo editorial ligado à cosmovisão cristã, filosofia política e coisas assim, onde eu tento discutir sobre as questões teológicas e religiosas que estão relacionados ao apoio do governo Jair Bolsonaro. Talvez você, já ouvindo eu falar isso, já tenha alguma opinião formada e já tá escrevendo aí seu comentário aí embaixo antes mesmo de ver o vídeo. Tem calma. Quando a gente fala de política e quando a gente fala de Bolsonaro especificamente, muitos sentimentos saem dos nossos corações, seja de apoio, muitas vezes incondicional, seja de ódio e dos ódios mais virulentos à figura do presidente. Você já deve estar sentado aí esperando saber se eu apoio religião do bolsonarismo, então essa é a minha religião, eu apoio essa religião, eu sou um promotor de um tipo de religião bolsonarista, ou se isso é um tom jocoso de crítica e condenação a todos aqueles que exerceram qualquer nível de voto ou apoio ao presidente. Então eu quero convidá-lo a sentar um pouco, respirar e pensar comigo sobre política a partir de uma perspectiva teológica. Se você não me conhece, meu nome é Iago Martins, eu sou teólogo por formação, tenho um bacharel em teologia, sou pastor batista desde os meus 23 anos, tenho mestrado na área de teologia sistemática e tenho pós-graduação em economia política. Por isso que os temas envolvendo política e teologia me importam e me interessam. Na minha pós-graduação em economia política, eu estudei sobre o tema das utopias políticas. Eu olhei para os movimentos revolucionários pós-iluministas e comecei a observar como esses movimentos eram movimentos de escatologia religiosa. Você olha para tudo aquilo que acontece pós-revolução francesa, você tem um ambiente de formação política a partir da religião. Eu estudei isso na minha pós-graduação e desenvolvi isso no meu mestrado em teologia, onde eu tentei entender como os fenômenos idólatras afetaram as ideologias e as formações de pensamento religioso na política. São temas bem interessantes que me interessam muito e parte desse trabalho foi publicado no livro No Alvorecer dos Deuses. Inclusive, estou com minha cópia dele aqui na mão. É um trabalho de teologia bíblica, onde eu discuto a partir do Antigo e do Novo Testamento como nós idolatramos coisas, adoramos não simplesmente a Deus, mas falsos deuses que nós projetamos no mundo aí fora. Essa é minha obra de teologia bíblica. Nesse livro eu tento apresentar que nossas religiões não são simplesmente ambientes de adoração ao Deus vivo ou ambientes de louvor a uma figura divina transcendental em cultos dominicais em igrejas. Mas eu tento mostrar que religião fala de um impulso do coração em direção a sentido, a razão, a propósito, a coisas que nós erigimos como absolutos e representações de Deus. Esse é um trabalho voltado a cristãos que estão interessados em leitura do Novo Testamento. É um livro conservador, certo? De teologia bem tradicional. Eu não sou um teólogo progressista de esquerda ou o que quer que seja. E nem estou fazendo juízo de valor sobre esses tipos de teólogos no momento. Só quero deixar claro, e aqui eu tô tentando um tipo de aproximação ao público mais bolsonarista tradicional, talvez, que me assista, que eu sou um teólogo tradicional e conservador. Não sigo as correntes progressistas e identitárias da teologia, e esse é meu livro sobre idolatria, que eu mostro numa leitura conservadora da escritura como isso acontece. No entanto, a parte da minha dissertação e dos meus escritos sobre idolatria política, que lidam diretamente com a questão dos movimentos revolucionários, ainda não foi publicada. Eu já submeti a editoras e tal, tá no processo de publicação. Mas eu queria muito poder aplicar essas ideias sobre idolatria e política ao cenário que a gente está vivendo agora. Foi daí que nasceu essa obra, A Religião do Bolsonarismo. Se você é um dos que já leram No Alvorecer dos Deuses, você vai ser muito beneficiado com a leitura dessa obra. Se você leu essa obra e não leu No Alvorecer dos Deuses, eu indico fortemente que você leia para você encontrar muitas das bases que são pressupostas aqui. Eu não me repito, eu não tento usar muita coisa daquele livro nesse, mas eu faço aplicações que certamente vão ser melhor explicadas na leitura daquele livro. Minha próxima obra está por vir e nela eu tento falar um pouco mais sobre movimentos revolucionários, onde eu falo sobre os movimentos utópicos, socialistas e comunistas. E nisso eu já respondo uma questão. Cadê o livro A Religião do Lulismo? Cadê o livro A Religião do Cirismo e da galera de esquerda? Bom, em tese está escrito um livro sobre religião de movimentos também à esquerda. Ele vai sair um dia. Mas o Religião do Bolsonarismo ele tem um propósito um pouco especial. Não é porque eu quero bater em todos os lados ou o que é que seja. Realmente eu quero. Mas é porque eu percebi, como um estudioso dentro do universo acadêmico sobre religião e política, que o tipo de relacionamento entre política e cristianismo que o movimento bolsonarista trouxe nos últimos anos é uma coisa muito nova e muito especial. Veja, eu não acompanhei como teólogo o governo Lula. Quando Lula
Lula foi eleito, eu creio que eu tinha uns 13 anos. Eu lembro que eu terminei meu bacharel e entrei na pós-graduação em economia política no ano do impeachment da Dilma. Eu já acompanhei o governo Dilma como um teólogo, mas ainda não como alguém que produzia muito conteúdo. Escrevia naquela época principalmente sobre missões e sobre assuntos internos às comunidades religiosas, teologia bíblica e questões que envolviam a vida normal do crente. Foi no fim do governo Dilma que eu comecei a me interessar mais por esse tipo de assunto. E eu pude ver a campanha do Bolsonaro muito de perto. Na minha pós-graduação em economia política, eu tive um colega de sala que foi o Eduardo Bolsonaro. A gente estudou junto e se encontrou ali nos módulos da nossa pós-graduação em São Paulo. E ele falava sobre plano de eleição do pai dele, e a gente conversava, questionava, dava dicas e ideias. Perguntava por que o pai dele não tentava ser mais moderado nas palavras, ou o que quer que seja. A gente ouviu fofoca sobre o mundo de Brasília e a gente não imaginava realmente que as coisas seguiriam o rumo que seguiram. Jair Messias Bolsonaro foi eleito. Muitos dos meus colegas de sala de pós-graduação foram convidados para participar do governo. E eu fui um dos eleitores de Jair Bolsonaro. Coloquei no YouTube, no Em Alta, no primeiro lugar, a minha declaração de voto, que era, na verdade, uma declaração de voto muito humilde. Eu nem cito o nome do Bolsonaro no vídeo. Muita gente nem entendeu que era uma declaração de voto pro Bolsonaro, por mais que o fosse. É um vídeo contra o aborto. Tá aqui no canal ainda, não tenho nenhuma vergonha desse vídeo, onde eu digo que os únicos candidatos que deveriam receber votos dos cristãos são candidatos anti-aborto, candidatos que sejam veementemente contra a pauta do aborto. E uso o Bolsonaro como um dos principais candidatos que era contra o aborto na época. Pelo menos um dos poucos que poderia competir, né, com o cenário de um retorno do governo petista. Bem, sabemos que todo o cenário de denúncias de corrupção do PT à época elegeram Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito fundamentalmente por causa do seu opositor. Lula continuava influenciando Haddad, que toda segunda-feira ia no presídio receber instrução do presidente que estava preso à época, por causa do maior esquema de corrupção que a gente tem aí na história do Brasil. Segundo o Departamento de Justiça americano, seria o maior esquema de suborno internacional da história do mundo. Bem, Bolsonaro foi eleito. Os cenários políticos são variados e muitos escreveram livros explicando a eleição de Bolsonaro. Esse livro não tenta explicar a eleição de Bolsonaro de forma geral, explicar todos os fatores que elegeram Bolsonaro. Ele quer explicar um único fator, a esfera religiosa. Como Bolsonaro fez uso de discurso religioso, como os apoiadores de Bolsonaro fizeram esse tipo de uso e como as igrejas validaram o Bolsonaro. E eu tento apresentar o bolsonarismo militante, aquele núcleo duro de apoiadores do presidente, como um grupo que assumiu para si um tipo de comportamento religioso. O livro traz muitos exemplos e muitas análises das coisas que acontecem, já tem resenhas aí pipocando na internet, fico muito feliz que muitas delas foram muito positivas, onde eu tento explicar que, primeiro, Jair Bolsonaro fez um uso muito intenso da religião como uma forma de se candidatar e de se eleger, e ele o fez profanando símbolos religiosos. Muitos olham para Jair Bolsonaro como alguém que, veja só, ele fala de Deus, mas Jair Bolsonaro, na verdade, é uma pessoa que usa o nome de Deus em vão. Ele profana os símbolos cristãos a fim de se eleger. Então ele é batizado no Rio Jordão por um pastor, mas ele não se converte de fato, ele continua católico. Ele aceita Jesus em vários eventos, como no Descende, mas continuando descrente. Ele vai em cultos e prega sem falar de Jesus. Ele toma da Santa Ceia em reuniões ecumênicas, sem ele ser membro de uma igreja evangélica. Jair Bolsonaro não é evangélico. Jair Bolsonaro, ele é um católico nominal, não praticante, casado com uma mulher evangélica, e que constantemente faz uso dos símbolos evangélicos para o seu benefício. Mas isso muitos candidatos fizeram. Jair Bolsonaro é só mais um profanando os nossos símbolos religiosos a fim de conseguir votos de pessoas que se iludem com algum tipo de compromisso religioso maior. Mas Bolsonaro foi muito além. Bolsonaro usa o próprio nome de Deus como ferramenta de campanha, né? Deus acima de todos. Fala constantemente que o seu governo é cristão e se interpreta como um enviado de Deus. É a linguagem que ele usa em entrevistas para falar assim mesmo. Agora, não só o modo como Bolsonaro se apresenta no seu governo, mas o modo como os seus apoiadores de dentro do governo o tratam também é muito diferente. Você pensa no Roberto Jefferson comparando Jair Bolsonaro e seus apoiadores com a Santíssima Trindade. Você pensa nele dizendo que comer com Jair Bolsonaro era equiparável a uma santa ceia. Dele cantando Agnus Dei, aleluia, em louvor ao Bolsonaro. Isso é uma coisa totalmente fora do padrão, totalmente fora do escopo. Você pensa em membros do governo chamando ele de profeta contra a criminalidade. Uma linguagem que em círculos pentecostais muitas vezes é usada como um jeito de se tratar, vindo de um presbiteriano tradicional, tem um tom muito diferente, como se ele fosse alguém que fala inquestionavelmente em nome de Deus, contra, pelo menos naquele assunto específico. Você tem o próprio Ernesto Araújo, que era ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, comparando o Bolsonaro com o próprio Jesus várias vezes, não poucas,
várias vezes. Seja ele no Morning Show dizendo que era fundamental que o povo visse Bolsonaro como um mito para que isso facilitasse o projeto de poder do Bolsonaro, e que quando comparado com a veneração que fizeram ao Trump, ao ponto de 5 pessoas serem mortas no Capitólio americano quando invadiram o Capitólio em nome do Trump, o Ernesto Araújo dizer que sim, tinha que ser uma visão mitológica de Bolsonaro como um mito naquele nível. De no seu discurso de posse, ele aplicar o texto de João 8, de que conhecereis a verdade vos libertará, ao próprio presidente, como ele sendo a encarnação da verdade. Em outro momento, ele ser comparado com o próprio Logos de Deus, do Weintraub, na época ainda ministro do Bolsonaro, dizendo que ele era uma pedra na mão de Davi, que ele foi arremessado por Bolsonaro e que pedra não pensa, pedra só obedece. A gente tem que obedecer Bolsonaro e não pensar a respeito das coisas que ele diz. E veja, isso não apenas no próprio Bolsonaro, isso não apenas nos agentes de governo, mas no público apoiador, onde isso certamente é visto de uma forma muito escandalosa. E as comparações de Jesus com Bolsonaro, assim, são infindáveis. Desde a facada que ele levou e agora as pessoas usavam "ele sangrou por ti". Há várias imagens no Facebook que rodam no WhatsApp de Jesus abençoando o Bolsonaro, segurando a mão de Bolsonaro enquanto ele assina, carregando o Bolsonaro sobre as águas. As várias profecias que ele recebe num cercadinho que o validam como alguém aprovado pelo próprio Deus vivo. Há pessoas que encontram o Bolsonaro e gritam, berram, chorando em amor a ele. Até mesmo um exemplo recente que não tá no livro, de um dos apoiadores do Bolsonaro falando realmente que a gente tem que idolatrar Bolsonaro e acabou, não apoiar Bolsonaro é pecado, temos que apoiá-lo incondicionalmente porque ele é um enviado de Deus, um homem que nunca haverá outro igual na história do Brasil. Bom, o livro é inundado de exemplos. E eu não só cito esses exemplos, mas eu também os analiso. Mas eu tento citá-los bastante para que esse livro sirva como um jeito de marcar um registro literário do que aconteceu dentro do ambiente religioso brasileiro. Eu quero poder deixar isso por escrito e dizer, veja, durante esse período, a igreja se comprometeu com esse tipo de postura de apoio a um candidato. Não sei se esse livro vai ter relevância daqui a 10 anos, mas eu sei que esse livro vai ser um ótimo registro histórico acerca desses momentos. Mas ele não é só um registro, ele é uma tentativa de analisar o que acontece. Eu tento explicar questões religiosas que estão atreladas a Bolsonaro, tento mostrar como essas coisas aconteceram, que tipo de apoio ele recebe, o que é que caracteriza um tipo de idolatria, e faço isso em 5 capítulos. O capítulo 1 se chama O Eleito de Deus, as primeiras raízes da idolatria, onde eu tento citar vários exemplos, né, de Bolsonaro sendo visto como um eleito de Deus, como alguém enviado pelo próprio Deus para o nosso bem contra um mal absoluto. Mostro vários registros desse tipo de apoio. O segundo capítulo se chama A Dobradiça da História, o Apocalipse como campanha política, e tento mostrar como Bolsonaro se vendeu como a única resposta a um problema iminente e absoluto. Bolsonaro soube se vender como a única solução para um apocalipse iminente. O apocalipse viria, um mal total chamado comunismo viria sobre nós, era ou Bolsonaro ou nada. Era ou Bolsonaro ou o fechamento das igrejas, a sexualização de crianças, o aborto, a total venezuelização do Brasil. Esse foi o grande tema da campanha do Bolsonaro e foi um tema muito religioso que ele usou para se eleger. O capítulo 3 se chama Domínio e Violência, a batalha espiritual contra o mal total, onde eu tento mostrar como essa pregação do comunismo como mal total justifica discursos violentos e igualmente perigosos que muitas vezes provém do bolsonarismo. O penúltimo capítulo se chama Verdade que Liberta, Seita, Expurgo e Gnosticismo, onde eu falo sobre esses aspectos de culto, de seita dos movimentos bolsonaristas. Tento mostrar que todo esse discurso sobre verdade que liberta não condiz com a postura prática do Bolsonaro, principalmente no modo como ele lida com mídia, com fake news e com narrativas que são estabelecidas pelos agentes de governo. E o último capítulo se chama Apocalipse de Palha, Conspirações em Tempo de Paradigma do Dispositivo. E eu falo muito sobre conspiracionismos que surgem dentro do governo. A conclusão se chama Utopia de Direita, onde eu tento mostrar que o movimento bolsonarista foi um movimento utópico, é um movimento utópico e é um movimento revolucionário. Bolsonaro se diz como uma pessoa de direita, um conservador, mas o movimento bolsonarista é um movimento de revolução. O bolsonarismo é um movimento revolucionário e nós cristãos devemos tomar cuidado com ele. Iago, você tá me dizendo então que não é pra votar no Bolsonaro? Eu não tô dizendo isso. Iago, você tá me dizendo que não deveria ter votado no Bolsonaro em 2018? Também não tô dizendo isso. A análise eleitoral não é aquilo que eu me proponho aqui. O que eu proponho não é discutir em quem você vota, o que eu proponho é discutir a quem você se devota e a quem a sua alma se prostra quando a gente fala de campanhas políticas. Ah, Iago, então a gente deveria ter votado em quem? Então, não importa, vote no Bolsonaro. Isso não é a grande questão pra mim. Eu provavelmente nunca votarei nele de novo, mas essa não é a grande motivação dessa obra. A grande motivação dessa obra é observar como a nossa alma lida com essa figura que se vendeu como um cristão, que se vendeu como alguém que recebeu o apoio da igreja, que recebeu o apoio da igreja. E que se recebeu o apoio da igreja, deve ser cobrado 15 vezes mais pela igreja, já que recebeu o apoio dela. A religião do bolsonarismo
É meu 10º livro, foi escrito com muito carinho, tá disponível no Kindle Unlimited, você pode ler por lá, se você paga o Limited você não paga mais nada pra ler no seu aplicativo Kindle, você pode ler no computador, no celular ou no seu próprio aparelho Kindle. E a gente tem algumas cópias ainda físicas no site da editora. A ideia não era fazer esse livro físico, a ideia era fazer apenas como e-book, mas calhou que o pessoal da internet pediu muito quando a gente anunciou, e a gente fez uma pequena tiragem física de 1000 cópias apenas, e sobram algumas poucas cópias aí, se você quiser comprar ainda lá no site da editora. Então, A Religião do Bolsonarismo tem exatamente 100 páginas e é uma obra que tenho certeza que vai ajudar você a pensar um pouco sobre esse tipo de assunto. Então, dá uma olhada lá, compra lá o livro, se for do seu interesse, tenho certeza que vai ser edificante, talvez confrontador, seja você de direita ou de esquerda, deve fazer algum bem para sua alma. Se você quiser ver resenhas do livro, já tem algumas resenhas feitas no canal do Livros e Teologia, no canal do Review com o Pedro Pamplona e no canal do Geolê. Os três fizeram suas resenhas do livro. Eu dei uma entrevista sobre o livro na Gazeta do Povo para o Guilherme de Carvalho, você pode ler lá. E participei de 2 podcasts, do podcast Ideias da Gazeta do Povo também, e do BTcast falando sobre o livro, respondendo perguntas a respeito dele. Você pode ouvir mais o que eu tenho a dizer a respeito, também pode conferir a própria obra. Deus abençoe todos vocês e até a próxima aqui no 2 Dedos de Teologia.